Olá, boa tarde. Estamos juntos novamente aqui no Instagram da BR2P para a live com o cliente. Hoje é uma live muito especial. É a última live desta série, Live com o Cliente, que começou em abril e vai terminar hoje. Vai terminar hoje com uma convidada muito especial. A Isabel Gomes, que é a doutora Isabel Gomes, que é diretora-geral da Serramo Portugal. A Isabel já está aqui em linha. Vou aqui falar com a Isabel para ela aderir aqui à conversa. Ok. Estava difícil. Estava difícil. Eu peço Não, desculpa. não há problema nenhum. Não sei o que é que estava ali a acontecer. Ficava ali a carregar, mas Eu depois. ao Vasco e a todos os que estão à espera, os intervenientes que estão à espera, porque realmente tive aqui um problema informático, tive que recorrer ao departamento de informática para conseguir. Posso dizer que Oh, primeiro live pelo Instagram, portanto. opa, é um gosto. Posso confidenciar aqui, ou fugir aqui à confidência de que fez este Instagram só para este, ou do propósito para esta live, mesmo para esta primeira vez. Eu tenho E- Facebook, tenho LinkedIn, mas não tinha ainda tido a oportunidade de criar o Instagram, porque achei que já era ferramentas a mais, mas pronto, ok. Tudo bem, é Oh, mais. Isabel, muito obrigado. Tem um valor ainda mais especial para nós, esse carinho pronto, com que aceitou este desafio, ainda para mais sendo a primeira vez. Está aqui a dar tempo para algumas pessoas aderirem. Um, Isabel, eu vou começar a apresentá-la aqui sim, muito brevemente. A Isabel é a diretora-geral da Serramo Portugal, Sim, que é uma empresa que é o segundo maior fabricante de componentes de bicicleta no mundo. sim. O grupo, sim, o Grupo Serrano. O Grupo Serramo. Uhum. E a Isabel vem de uma formação em Química Uhum. e ao fim de algum tempo a trabalhar entrou ainda pela Transmeca, não foi? Sim. E depois a Transmeca foi comprada pela Serramo e a Isabel foi progredindo aqui dentro da empresa e hoje comandei as tropas desde 2016 e, e aquilo que sinto quando vou à Serramo é um trabalho excelente que está a fazer porque o ambiente é fantástico. É assim, efetivamente é um trabalho que tem vindo a ser feito ao longo dos anos, não só por mim, eu meramente estou a dar continuidade àquilo que também os anteriores gestores desta empresa fizeram. Desde que eu entrei, aliás, sempre houve uma preocupação muito grande com os colaboradores e com a forma como realmente eles são tratados cá dentro. E toda a parte de team building e a parte de trabalho em equipa sempre foi algo muito fomentado mesmo pelas anteriores administrações, inclusive é quando eu entrei. Portanto, isto é algo que já está um pouco no sangue, ter este Já é tipo da cultura. de interna dentro da empresa, sim, sem dúvida. Isabel, e agora com esta questão do Covid, em que todas essas ações de team building, a questão das relações interpessoais ficaram ainda mais complexas, como é que vocês superaram esse desafio? Como é que se viram nessa situação? Pronto, é assim, não é fácil ter uma cultura em que realmente as pessoas estão bem, as pessoas falam e partilham todas as experiências, inclusive temos uma série de projetos Lean, Kaizen e o Gemba no terreno implementado, portanto é difícil chegar ao pé das pessoas e dizer assim, olha, andamos aqui anos a dizer que realmente temos que partilhar todos os problemas e temos que ter uma relação aberta com todos e de repente pedir às pessoas, agora não podem falar com ninguém. Agora não se podem cumprimentar, tínhamos aqui uma política interna que era o cumprimento diário, portanto todas as pessoas quando entravam ao trabalho, fosse aqui, fosse mesmo a nível de fábrica, os próprios operadores saudavam-se com um aperto de mão. E tivemos que, enfim, dada a circunstância da pandemia, fazer mesmo uma proibição desse tipo de relacionamentos. Portanto, isso começa logo por ser algo que, ok, as pessoas ouviram até na televisão, tudo bem, mas uma coisa é ouvir-se na televisão e acontecer aos outros, outra coisa é acontecer connosco. E, portanto, isso aí foi realmente algo. No início, até um pouco. Por exemplo, as pessoas. Vou diariamente à fábrica várias vezes
e logo na primeira semana em que realmente foram detectados casos em Portugal, alguns operadores perguntavam se eu tinha medo de ir à fábrica porque tinha medo de ser contagiada por eles. E eu dizia, não, eu não tenho medo de ser contagiada por ninguém. Eu é que tenho andado mais por fora do que vocês e eu posso contagiar alguém. Portanto, é mais no sentido da prevenção e da proteção das pessoas do que propriamente a minha própria proteção. E atualmente a DGS pede-nos o tal distanciamento. Portanto, temos todos... Portanto, isto foi um trabalho ao longo deste tempo, destes 2 meses, não é? Que se tem feito muito intensivo com as pessoas. Isabel, conversávamos ainda ontem um bocadinho sobre isto e a Isabel dizia-me um dos aspectos fundamentais foi a presença da administração a dar o corpo ao manifesto, portanto a presença na fábrica, a mostrar às pessoas que se para elas tinham que estar ali a continuar a trabalhar, nós também estamos, portanto é para todos, não é só para alguns. Pronto, exatamente, portanto logo na primeira semana em que realmente a pandemia surgiu e tivemos também que, também por medidas do governo, instaurar o teletrabalho para algumas pessoas. Portanto, a questão é numa unidade industrial como é que tem uns a trabalhar e outros não. Portanto, nós aquilo que fizemos foi ver primeiro quais eram os serviços que eram perfeitamente imprescindíveis à produção, tentar criar equipas espelho, no caso de haver alguma situação que pudesse, enfim, surgir numa das equipas, haveria a outra equipa em background e, portanto, havia uma equipa que estava a trabalhar uma semana, outra equipa que estava a trabalhar outra semana. No entanto, eu mantive-me sempre aqui. Se estivesse fechada no meu gabinete ou que estivesse menos em contacto com as pessoas, mas mantive-me sempre aqui no escritório e sempre evidente, como estávamos a dizer, a dar o exemplo, se é para uns, se é para todos e é isso que nós estamos aqui a fazer. Entretanto, com a produção também fizemos algo um pouco diferente, portanto nós normalmente trabalhamos em 3 equipas, durante cerca de 6 semanas trabalhamos só em 2 equipas, dando aos próprios operadores também a possibilidade de ficar alguns dias em casa para poderem descansar com as famílias e aliviar até um pouco o stress, porque todas estas questões acabam por levantar, hoje em dia as pessoas já estão mais habituadas, já levam isto como algo que é uma rotina diária, o desinfetar as mãos, o limpar as mãos, o manter a distância de segurança. No início era complicado, não é? As pessoas não estavam ainda propriamente habituadas, era um stress. Era um stress grande. Isabel falou um bocadinho no teletrabalho, também mandaram algumas pessoas para teletrabalho e no teletrabalho aqui há um stress grande que se nota, portanto há uma perda de produtividade que muita gente está a atribuir ao teletrabalho, por as pessoas estarem a trabalhar fora, mas que na realidade eu acho que pode ser muito mais imputada a esta situação de stress. As pessoas estão em casa com uma incerteza, com as famílias, e isto rouba-nos um bocadinho de disponibilidade mental, não é? Sim, sim. E em termos de teletrabalho, nós temos várias situações, temos tido também alguma consciência da limitação das pessoas e até dar alguma flexibilidade a algumas pessoas para poderem ter um horário um pouco diferente. Imagine pais que têm filhos em idade escolar e que têm que dar apoio à questão da A telescola telescola. ou da parte das aulas pela internet. Portanto, temos sido flexíveis no sentido de permitir que as pessoas façam o horário que, enfim, que lhes dê mais jeito. Depois isso pode trazer outras questões para as chefias, para fazer o follow-up dos projetos e marcar reuniões com essas pessoas, mas temos tentado também ser um pouco flexíveis e deixar as pessoas também poder dar algum apoio à família que neste momento é preciso, não é? Sim, é fundamental. Para o bem-estar das pessoas também. Se ficarem a tomar conta das famílias ou a trabalhar, acharem que deviam estar a tomar conta das famílias, lá se vai a produtividade. Não conseguem também fazer, porque o foco não está no que estão a fazer, não é? No que estão a fazer, sim, sim. A Isabel contou-me uma história maravilhosa. Tenho que partilhar aqui com quem nos está a ouvir sobre o teletrabalho, sobre a formação. A formação. Que É engraçado, é assim, nós já tínhamos o Teams instalado nos nossos computadores, se calhar há 1 ano e tal, ou 2 anos, e portanto já usávamos, mas não com uma grande frequência, raramente para reuniões, normalmente até servia para, como é um grupo multinacional e que tem empresas em vários sítios, nomeadamente a sede em Chicago,
Portanto, temos muitos fecheiros que são partilhados entre as várias equipas ou as mesmas equipas, dos vários locais. E usamos muito o Teams para colocar alguns desses fecheiros, mesmo fecheiros em que várias pessoas de vários sítios mexem. E, portanto, era usado mais para isso. Pelo menos a maioria das pessoas não usava frequentemente para reuniões. E falando com a Sílvia, a nossa colega da informática, disse: Sílvia, temos que arranjar aqui uma forma de ver um bocadinho, isto talvez em dezembro, novembro, um bocadinho mais as potencialidades do Teams, em que é que nós podemos usar o Teams, digamos, de uma forma um pouco mais eficiente. Já que temos a ferramenta, como utilizá-la de outras formas. E, efetivamente, ela agendou as formações e coincidiram precisamente com o mês de fevereiro, ou seja, as formações tinham sido dadas talvez 1, 2 semanas antes de realmente estarmos a utilizar o Teams diariamente. Isso é o que eu chamo visão estratégica. Foi mesmo a formação fresquinha para em março entrar o plano de contingência. É verdade, é verdade. Os meus parabéns, realmente é visão estratégica. Isabel, e agora o desafio que aí vem? Estamos aqui a tentar recuperar a economia, como é que a SRAM está a aguentar, como é que está a perspectiva de recuperação? É assim, a SRAM está na área das bicicletas e penso que o Vasco e se calhar a maioria das pessoas que estão a assistir sabem que a bicicleta em alguns países tem sido preferida como, digamos, o principal meio de transporte agora nesta fase do desconfinamento. Existem uma série, inclusive, de medidas que os outros países europeus, nomeadamente França, Alemanha, Itália, estão a fomentar no sentido da compra de bicicletas e precisamente para que as pessoas não se enfiem nos metros e nos autocarros, onde mesmo havendo algum distanciamento social, é difícil manter um distanciamento social e é difícil as pessoas realmente conseguirem, enfim, evitar ao máximo a pandemia. E então a bicicleta efetivamente é um meio de transporte bastante alternativo e que realmente pode ter aqui um grande impacto, e está a ter um grande impacto no desconfinamento. Nós sentimos isso praticamente logo desde o início, porque portanto, a pandemia, a situação mais grave começou a aparecer em março, não é? A nível da Europa, e logo bem, na primeira, segunda semana começámos a ficar um bocadinho em pânico, confesso, porque começámos a ver alguns clientes importantes a cancelar encomendas e outros, principalmente, mais do que cancelar, a pôr as encomendas que estavam para abril e para maio, para junho, julho, agosto, por aí fora. Alguns desses clientes, só que um atalho, já voltaram a pôr as encomendas mais para cá, digamos, mais Anteciparam. original, exato. Mas a maioria a reação imediata foi pôr as encomendas para lá. Ora, Espanha começou a fechar cedo, como sabe, Itália também devido aos problemas que tinha, também começou a fechar cedo, e portanto estávamos a ver ali, ia ficar muito bem sem saber, não é? Ou seja, encomendas que já estavam produzidas e os clientes a dizer que não as queriam, e portanto ficámos ali um bocadinho, confesso, baralhados. Perdidos. Pronto, acho que isto aconteceu com a maioria Toda a das gente. empresas, toda a gente ficou. Portanto, tivemos que mudar também aqui a forma e a estratégia de planeamento, ou seja, o planeamento, estávamos habituados a poder ter um planeamento mensal e agora temos um planeamento quando muito quinzenal, mas digamos que passou a ser quase tarefa do dia a dia e principalmente naquela altura em março era um planeamento quase ao dia. Entretanto surgiu muitos medos, mesmo a nível da SRAM global, medos que esta empresa aqui em Portugal tivesse que fechar e a corrente é vendida, em alguns casos para aftermarket e portanto unitariamente, não depende da venda dos outros componentes, mas no caso de alguns grupos, nomeadamente a nível da corrente Eagle, topo de gama, 12 velocidades, é vendida com o resto dos componentes dos grupos que são produzidos em Taiwan. Portanto, se esta empresa aqui fechasse, íamos fazer aqui uma interrupção na cadeia logística e automaticamente Taiwan também não podia enviar os grupos para os clientes, automaticamente também não podia faturar. Portanto, havia aqui uma série de dúvidas e questões e, portanto, a nossa preocupação naquela fase por iniciativa e por, enfim, direção mesmo da própria direção do grupo, indicação da direção do grupo, tivemos que produzir o máximo que conseguimos naquelas 2 semanas de março, nas últimas 2 semanas de março, para Taiwan.
E, portanto, foi isso, ou seja, produzir as correntes para enviar daqui para Taiwan, depois houve aí as questões dos transportes e a corrente nunca mais saía dos aeroportos, mas pronto, isso aí já estava feita por nós, entretanto resolveu-se. Mas, entretanto, começámos a perceber que mesmo alguns fabricantes de bicicletas na Europa, algumas marcas com quem trabalhamos, que não tinham fechado e que necessitavam da corrente, inclusive com urgência, não podiam ter atrasos. Uma delas era a Cubo, outra era a Canyon, há mais marcas com quem trabalhamos e que realmente estava a acontecer isso, principalmente a nível do mercado alemão. Porquê? Precisamente porque eles estavam a ter bastante venda de bicicletas. Lá está, porque médicos, enfermeiros, e também na Holanda, médicos e enfermeiros estavam a preferir a bicicleta como meio de transporte para evitar de depois andar a contaminar por aqui e por ali. E então, pronto, temos aguentado, acho que razoavelmente bem, já regressámos aos 3 turnos no dia 3 de maio, e portanto as coisas estão a ir razoáveis. Se eu lhe disser que estamos como estávamos em janeiro, é lógico que não estamos, não é? Mas para a situação atual, acho que realmente não estamos mal. Futurologia é uma coisa complicada, mas se tivesse que arriscar, diria que provavelmente muito em breve vão estar acima de janeiro, porque eu acho que o caminho da bicicleta é crescer. Eu gostava, mas pronto, não depende só de nós, depende muito também das medidas que os vários países forem fazendo em termos de desconfinamento e também das próprias medidas em relação ao uso da bicicleta. Penso que vai passar muito por aí. E depois outra coisa importante é que há fábricas de bicicletas que neste momento estão com dificuldade a obter outros componentes. Há componentes que não são feitos na Europa, como sabe, não é? Já temos, mesmo cá em Portugal, temos uma fábrica de quadros, temos uma série de, há uma série de produtos que são produzidos cá e mesmo a nível da Europa, mas nem todos. Portanto, imagino que estamos a falar de uma bicicleta elétrica. Neste momento ainda não há motores para bicicletas elétricas produzidos na Europa. Fala-se numa fábrica que futuramente poderá vir a instalar-se, mas ainda não há. Portanto, há uma série de componentes que podem estar a dificultar depois quem quer montar bicicletas e não consegue. Por sabe, aqui há muita para vender. Essa era uma das minhas questões. Se isto não é uma oportunidade espetacular, portanto, as pessoas, está a ser difícil o material chegar da China, e muito deste material vinha realmente da Ásia, não é? Portanto, está a ser difícil, está a demorar. As pessoas têm falta de matéria-prima para poderem montar as bicicletas. Será que isto não abre aqui uma janela de oportunidade para os produtores em Portugal? Nós temos tradição nisto. Se calhar até com uma ação do governo, algumas ajudas e alguns incentivos a voltarmos a fabricar cá em Portugal estas coisas para ser isto um motor da economia também, não é? Sim, sem dúvida que a Abimota, a nossa associação, também está a fazer muito para que realmente se dê valor à bicicleta e a bicicleta em Portugal seja vista como tal, porque não só para Portugal, mas a maioria de quem cá está em Portugal a montar bicicletas ou componentes, a maioria é para exportação, não é? Que o nosso mercado português é pequenino. Claro. Claro que muito mais gente podia andar de bicicleta, mas mesmo assim somos poucos, não é? Agora, sem dúvida que o mercado europeu e sem dúvida que com uma série de iniciativas que têm sido criadas ao longo dos anos para promover o uso da bicicleta, mas precisa aqui de um incentivo, sem dúvida, e de haver algo que realmente puxe pela indústria do ciclismo. Nós temos a assistir à live o Dr. Gil Nadais, que é uma das pessoas que tem estado a fazer uma força grande para que haja estes incentivos. Fica um abraço para o Dr. Gil Nadais e parabéns pela iniciativa que ele está a ter. É realmente importante. Eu acho que sim, que pode ter a bicicleta ter aqui um papel crucial. Eu ainda agora fiz a minha parte. Eu ainda ontem fui comprar uma bicicleta maior para o meu pequenino. Só espero que comprem de serrano. Ainda é uma bicicleta pequenina, ele tem 4 anos, ainda é assim uma bicicleta pequenina. Pronto, mas É um princípio. A minha bicicleta tem componentes de serrano. Pronto, ótimo. Isabel, e portanto, além deste crescimento e destas ajudas, em termos de estratégia do grupo, será que poderia passar por trazer mais coisas da Serrano para Portugal, crescer a fábrica cá em Portugal?
É assim, nós aqui, o Vasco conhece a empresa, conseguimos crescer um bocadinho, mas só para o quintal do vizinho, não é? Não temos assim um espaço muito, muito grande. Claro que temos uma série de ações, por exemplo, ao próximo ano vamos ter mais uma linha de montagem de corrente, automaticamente temos aqui que nos inventar também cá dentro para criar mais um espacinho para mais uma linha. Portanto, para outros produtos, aqui dentro poderá ser difícil, mas porque não? Há tanto sítio para aí, não é? Há tanto sítio em Águeda, em Anadia, Cantanhede, enfim, áreas todas aqui à volta, sem dúvida nenhuma. É assim, penso que a economia no futuro vai mudar bastante e a parte da sustentabilidade vai ser algo cada vez mais importante, não é? Primeiro, a bicicleta é algo que realmente diminui todo o gasto de combustíveis e toda a criação de poluição, não é? Portanto, Sim, por sem aí. dúvida. E sendo um transporte mais ecológico e, portanto, mais sustentável, penso que de futuro será, sem dúvida, algo a preferir. Outra questão é que, na realidade, havendo mercado na Europa e havendo realmente quem queira comprar na Europa, nós andámos anos a nos dar as coisas e a indústria daqui para a China. Agora vamos ter que fazer um pouco ao contrário, ou seja, mudar coisas de lá para cá. Portanto, acho que o futuro vai passar por ter as cadeias de abastecimento perto do sítio onde realmente elas vão ser necessárias. Por exemplo, Taiwan, e nós temos lá o grande grosso de produção da corrente é em Taiwan, eles têm todos os fornecedores num raio de 100, 200 quilómetros, o que é fantástico, não é? Eu tenho fornecedores na China, tenho fornecedores na Alemanha, se bem que da Alemanha aqui também facilmente se põem cá hoje em dia. E tenho também em Espanha, também tenho alguns fornecedores nacionais, como é lógico, daquilo que podemos comprar cá, compramos. Mas efetivamente há componentes que ainda é difícil encontrar na Europa, não é? Há coisas que ainda é difícil, mas lá está, com todo este desenvolver em termos de tentar pôr as cadeias de abastecimento no sítio onde realmente as mercadorias vão ser necessárias, acho que é algo fantástico, sim. O Dr. Gil Nadais está aqui a comentar que vamos ter que fazer mais coisas porque não compreendemos a estratégia do governo, que ainda agora fez sair mais um concurso que dá dinheiro para estudos, dá mais dinheiro para estudos do que para as intervenções no terreno. Fica aqui, a gente sendo um bocadinho isso, não é? Há vontade de fazer mais coisas, se houvesse mais apoios para se poderem desenvolver mais coisas e produzir mais e passar à ação. Até porque reparamos que a velocidade é cada vez mais um fator crítico, não é? Sim, e acho que realmente, como o Vasco estava a dizer, quem souber aproveitar esta janela de oportunidade que está aqui agora e que está a ser criada, sem dúvida que poderá vir a ter sucesso no futuro, sem dúvida. Também acredito muito nisso. Estava a falar com um cliente que trabalha numa área totalmente diferente, mas que tem muita parte de metalomecânica para uma parte dos componentes que ele faz. E o setor em que ele trabalha é muito ligado ao turismo, portanto ele não fabrica diretamente para o turismo, mas o cliente final depois é turismo, e ele dizia, pá, eu preciso de me reinventar. Eu disse, pá, porque não abordarmos o mercado das bicicletas, que é um mercado que está a crescer, e se calhar podemos fazer alguns componentes e concorrer com os mercados asiáticos que não estão a conseguir Sem dúvida. fornecer. Dúvida, Vasco, e a quem lhe fizer essa pergunta deve dizer o mesmo, porque realmente na indústria da bicicleta continua a haver falta de componentes, que há componentes que ainda não se conseguem encontrar cá, e por que não haver empresas que já têm esse know-how, é só uma questão de desviarem um pouco as atenções daquilo que estavam a fabricar e pronto. E há alguns até que já fabricaram no passado para a bicicleta. Exato. Em Águeda temos vários exemplos não é, de empresas que já foram muito grandes a fabricar componentes. Porque não retomarmos isso e ajudarmos a que isso nos tire desta crise que vem aí e vai ser difícil para todos. Mas como o Gil, aqui também um bocadinho de ajuda do governo não seria mau, não é? Não seria nada mal. Um bocadinho mais, uma estratégia mais direcionada nesta área era importante e não olhar só para os grandes lobbies. Não é? Sim. Olhar também aqui um bocadinho para estas oportunidades. Isabel, gostava de deixar uma mensagem às pessoas da CRM que nos estão a ouvir. O carinho que têm pelas pessoas é grande.
É grande, e têm sido todos uns batalhadores também, ou seja, todas estas iniciativas, quer a implementação do plano de contingência, quer toda este pensar um pouco fora da caixa, também se deve a todos, a todos. Digamos que eu sou a pessoa que estou aqui, mas sem dúvida nenhuma que a equipa deve-se todo este empenho e esta dedicação ao longo deste tempo e principalmente neste período da pandemia, o manter conversas com as pessoas, o manter as pessoas bem dispostas, o dar continuidade e, digamos, fazer implementar todas estas regras, sem dúvida que estão todos de parabéns nesta implementação. Eu já agora vou aproveitar aqui um comentário que o André Faria colocou. O André Faria é responsável da área de engenharia de produto na Decathlon, precisamente da área das bicicletas, e ele está aqui a dizer que esta é uma grande oportunidade para Portugal, para realmente fabricar peças. É preciso mudar um bocadinho o mindset e não querer fazer só as peças simples, estar também dispostos a inovar. E que espera que isto possa ser aqui um trigger para haver maior abertura à inovação, para estarmos na vanguarda das bicicletas e passarmos esta imagem lá para fora. Sem dúvida que sim, André, sem dúvida. Isabel, olha, da minha parte, muito obrigado por nos ter proporcionado este bocadinho, ter partilhado as suas vivências e as vivências da Serramo e ainda ter instalado propositadamente o Instagram, uma ferramenta nova para este novo desafio. Sem dúvida. Muito obrigado. Vasco, um bem-aja e obrigada a todos que também tiveram a assistir ao nosso programa. Obrigada. Muito obrigado a todos e este foi o último programa desta série de live com um cliente, mas vamos ter outras oportunidades de continuar a partilhar valor, outras ideias. Quem sabe a Isabel não estará connosco também noutras oportunidades. Ok. O meu adeus a todos, muito obrigado, Isabel, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.